Vamos ler Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Diz assim o Senhor Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mateus capítulo 7, versículo 18 a 21, o Senhor Jesus diz: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Via de regra, espera-se que uma pessoa que se converte a Cristo se torne uma nova criatura. Alguém diferente daquilo que era. Isso concordando com o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, o que é que nós vemos e valorizamos o crente a partir da ótica do antes e depois? Antes da conversão, a pessoa bebia, a pessoa fumava, usava drogas, adulterava, se vestia e se comportava de maneira promíscua e sensual, se prostituía, era materialista, egoísta, arrogante, prepotente, rebelde, orgulhoso, fofoqueiro, mas se converteu e não mais pratica aquelas coisas do passado, não tem mais o estilo de vida do velho homem. Agora é uma pessoa que busca viver separado do mundo, passando a viver uma vida religiosa, de igreja e culto. Quantos são aqueles que estão hoje dizendo eu sou cristão, mas sua vida se resume em igreja e culto? Já passado algum tempinho, nem a Bíblia, esporadicamente, vez ou outra. Mas igreja e culto, estou lá. Porém, isso não é o que define um cristão. Isso define um religioso. Ele é dizimista, ele é ofertante, mas é igreja e culto. Não define um cristão. Define um religioso. Porque o Evangelho tem mais a ver com o que você começou a fazer depois que conheceu Jesus, do que com do que com o que você parou de fazer. É quem você se tornou. E você começou a fazer. Não com o que você parou de fazer. Olha para quem está do teu lado. Essa pessoa deve ter parado de fazer um monte de coisa errada que fazia antes. Mas está fazendo o que agora? Era um filho rebelde. Parou de ser rebelde. E daí?
Parar de fazer o que é errado, pecaminoso, é fundamental, mas não é isso que define um cristão autêntico. Porque você foi salvo, é fácil de ser respondido. Porque eu era pecador, condenado ao inferno, Deus me amou, mesmo assim enviou seu Filho, Jesus, para morrer por mim, para que eu fosse perdoado, pudesse ser tornado seu filho, porque Ele fez o ser humano para ter um relacionamento com Ele. E isso é porque eu fui salvo. Mas para que você foi salvo? Essa é a grande questão que muitos não têm sabido responder e não têm respondido coerentemente, porque suas vidas não condizem com a resposta que deveria ser dada. Eu sou crente, porque agora eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não me prostituo mais, eu não roubo mais, eu agora sou dizimista, eu não roubo mais de Deus, eu devolvo o dízimo, eu vou à igreja. A maioria dos crentes estão vivendo igual o jovem rico que se aproximou do Senhor Jesus e disse: aí, Jesus, parei de beber, hein? Tipo assim, parei de me drogar, de ir para as raves, não transo mais fora do casamento. Aí, Jesus, sou até dizimista e ofertante, não perco um culto, não deixo de ir ao culto para assistir jogo do meu time não, Jesus. Estou prontinho para ir para o céu. Mas eu acho que ainda está faltando alguma coisa. O que será, hein? O Senhor Jesus disse para ele: legal, é isso aí, mas te falta uma coisa. Vai, se desfaça de tudo o que te prende. Depois vem me seguir. E o que prendia aquele moço? As coisas materiais, a vida nessa terra. Tem muita gente, tem muito crente que está assim: eu não sou rico, eu não sou apegado a coisa material, porque o que eu tenho? Tem um carrinho ali, de repente, caindo aos pedaços, ou até andando bem, mas é o que eu tenho. Tenho uma casa própria, talvez, ou estou pagando um financiamento, não sou apegado a nada. Aquele moço tinha muitas posses, mas era só isso. Então só serve para quem é rico e tem dinheiro. Jesus era contra os ricos? Nunca foi. Observe que em ambos os textos de Mateus capítulo 7 e João capítulo 15 que nós lemos, o Senhor Jesus está enfatizando dar frutos. O Senhor Jesus não está falando do fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 5, 22 a 25, porque estes frutos do Espírito são inerentes à consequência da ação do Espírito Santo no cristão, naquele que se converteu, naquele que se tornou, foi tornado filho de Deus. O Senhor Jesus está falando daquele que se converteu e passou a ter a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 2, 12 a 16, e que por isso deve ter atitudes práticas que denotem, testemunhem da sua nova natureza espiritual como filho de Deus. Ele não está falando do fruto do Espírito. Em João, o Senhor Jesus diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Será que tem gente aqui que vai passar por isso? Que está na igreja, é crente, membro da igreja, batizado, mas vai para o inferno? Porque Jesus que disse: nem todo que me chama de Senhor vai entrar no céu. Não vai adiantar dizer: eu sou dizimão, mas eu fui dizimista fiel. Não era 11,90, não era 10,1, nem 9,99. Eu devolvi os 10% certinho, santo e consagrado. Eu ainda era ofertante. Eu não perdi um culto. Em Mateus, o Senhor Jesus vai dizer: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo.
nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz que eu sou o Senhor da vida dele, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você tem feito a vontade do Pai? E a vontade do Pai é que você venha para o culto e saia satisfeito, dizendo, cheque. Está pago. Quando o Senhor Jesus estava para voltar para o céu, Ele nos deixou o grande mandamento de amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, forças e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Ele diz que isso resume tudo, toda a lei, todos os profetas, nesse mandamento. Amar a Deus acima de tudo, todo o coração, alma, forças e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Coração fala do sentimento. Quando um jovem se apaixona, um homem se apaixona por uma mulher, e vice-versa, o que faz? Chegou o dia, sabe que vai ser o dia de namorar, o rapaz faz a barba, penteia o cabelo, coloca a melhor roupa, escova o dente. Passa na padaria e compra a pastilha garoto. Ou compra aquela bala de gengibre que arde. Porque ele não pode ter mau hálito. A menina escova o cabelo, penteia o cabelo, faz as unhas, coloca a melhor roupa, põe o perfume e fica esperando por ele. Tem gente que vem para o culto e diz assim, eu vou só para a igreja, vem de chinelo de dedo, embora tenha tênis, embora tenha sapato. Vem de uma bermuda qualquer, daquela que usa para ir na feira, embora tenha uma roupa melhor. E bota na cabeça assim, eu não vou lá porque lá não é lugar de desfile. Não, realmente aqui não é lugar de desfile. Aqui é lugar de dar a Deus um culto. Como é que você iria para uma reunião com o prefeito, com o vereador, com o deputado, com o senador, com o presidente da república? De chinelo de dedo quando você tem sapato? Com aquela bermuda desfiando quando você tem uma roupa melhor? Sem tomar banho, embora tenha água em casa, com sabão. Sim, isso é importante. Sim, isso é importante. O Senhor diz, amar o Senhor de todo o teu coração. Amar o Senhor de todo o coração significa não tem outra coisa mais importante para a minha vida do que o meu Deus. Eu estava morto, condenado para ir para o inferno. Eu ia para o inferno. De que adianta passar no concurso? De que adianta ganhar um emprego que vou ganhar um salário alto? De que adianta eu me tornar doutor se eu vou para o inferno? Mas Jesus me salvou. Ele me deu salvação. Agora meu coração não está mais nas coisas, não está mais em me tornar rico, não está mais em eu passar naquele concurso. Então eu não negocio estar na casa do Senhor. Eu não negocio estar cultuando a Deus. Deus vem em primeiro lugar na minha vida, porque eu estava morto, mas Ele me deu salvação e vida eterna. Eu estava morto vivendo nessa vida. Não, eu não era como muita gente, eu não tinha vício, eu tinha um bom casamento, eu tinha coisas boas, eu tinha uma condição financeira boa, mas eu estava morto. Adiantava de tudo aquilo que, se eu ia para o inferno, mas quando eu entendi, porque Jesus veio a esse mundo, Ele não veio para tirar o drogado da droga, a prostituta da prostituição, o corrupto da corrupção, não, Ele veio nos tornar filhos de Deus, pagar o preço pelo pecado que não podíamos e nos dar salvação e vida eterna. Tudo isso mais a consequência. Então para Ele é todo o meu coração. A Ti todo louvor, a Ti
toda a glória, mas e todo o coração? Amarás o Senhor de todo o teu coração, sentimento, de toda a tua alma, energia vital. Você gasta seu tempo com o quê? Internet, Facebook, Instagram, Twitter. Com o que você gasta a tua energia? A tua alma, você gasta com o quê? Alma, energia vital, saúde, vigor, para fazer as coisas. Quando a gente está doente, a nossa energia vital está lá embaixo. Quando a gente está saudável, a nossa energia vital está lá em cima. Você está cuidando da sua alma para ter energia vital positiva. E consagrando isso para Deus e colocando a serviço do Senhor. Força fala de recurso, fala de poder, fala de bens, fala de propriedades, coisas materiais. Aquele moço, ele tinha tudo isso, mas ele não tinha disposição para colocar a serviço de Deus. Ele não amava a Deus com os seus recursos, com a sua força. Amar a Deus com a sua força é lá na escola, no trabalho, na vizinhança, em meio às pessoas do relacionamento. Você coloca os seus recursos a serviço de Deus. Você coloca os seus recursos a serviço da obra do reino de Deus. Amar ao Senhor com toda a tua mente. Mente é entendimento, é inteligência, é pensamento. São os teus planos. Você coloca tudo diante do Senhor. A sua mente está sendo ocupada pelo quê? Deus está em primeiro lugar. O reino de Deus está sendo em primeiro lugar na sua mente. Ou a sua mente está sendo cheia de vaidade, cheia de futilidade, cheia de TikToks e Instagrams, posts e stories. Você está pensando em ganhar dinheiro. Você está pensando em aparecer. Você está pensando em ser visto pelas pessoas. Qual é o propósito disso? Veja que esses elementos implicam em ação, amor, vigor, poder, inteligência. O Senhor diz que é para amar o próximo como a nós mesmos. Isso significa que devemos nos colocar no lugar do próximo e nos perguntar: se eu fosse um mendigo, aquele mendigo ali, o que é que eu entenderia como gesto de amor praticado em meu favor? Ou eu passo para lá e para cá e eu já me acostumei que existe mendigo. Jesus mesmo disse: os pobres sempre tendes convosco. Então aquilo não me incomoda, aquilo não me constrange, já me desensibilizei. Me colocar no lugar do próximo é perguntar: se eu fosse aquele mendigo, o que eu entenderia como gesto de amor? E eu vou lá e pratico. Se eu fosse uma criança órfã, o que eu entenderia como gesto de amor para comigo? Eu vou lá e pratico. Se eu fosse uma viúva pobre, o que eu entenderia como gesto de amor para comigo? Eu vou lá e pratico. Se eu fosse uma mãe abandonada com os filhos, o que eu entenderia como gesto de amor para comigo? Eu vou lá e pratico. Se eu fosse uma pessoa sem Jesus, condenada ao inferno, o que eu entenderia como gesto de amor para comigo? Eu vou lá e pratico. Quais são os frutos de que o Senhor Jesus está falando? Evangelismo. Mateus 28, 19 e 20, na grande comissão, antes de subir ao céu, o Senhor Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fruto do
que o Senhor Jesus está falando é evangelismo e educação religiosa. É ganhar a alma perdida para Jesus e ensiná-lo o caminho da verdade. Como se tornar um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. É cuidado material. Tiago capítulo 2, versículo 14 a 26 diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amados, o ministério de Jesus foi pregar o evangelho do reino. Isso é evangelismo. Buscar e salvar os perdidos, e ensino da palavra. Ele cuidou dos menos favorecidos, ele praticou a ação social, a benemerência, ele realizou curas, ele realizou milagres, ele restabeleceu a dignidade da mulher adúltera, ele restabeleceu a dignidade e a reposição no contexto social do cego Bartimeu, e sustentar o ministério. Jesus também atuou no sustento do ministério. Ele estava lá com toda aquela multidão reunida para ouvir, receber o ensinamento do evangelho que ele estava pregando. Era como se a igreja estivesse reunida. E o que ele fez ali? Alimentou toda aquela multidão. Isso significa capacitar para dar continuidade à realização da obra que veio ser produzida. Ele multiplicou os pães e peixes, mas ele também produziu aquela pesca maravilhosa. Enquanto Pedro, Tiago, João serviam a ele. O papel daquele que se converteu não é de se tornar um religioso que vai a cultos, que fica subindo montes para oração e contemplação, fazendo jejuns. Tudo isso é muito importante, mas é apenas uma parte. E Tiago diz que sem as obras é morta. Tem muito crente que subiu no monte, mas não tem obras. Tem muito crente vindo aos cultos, mas não tem obras. Tem muito crente que nem vai ao culto. Se os que vêm ao culto não têm obras, o que tem obra e não vai ao culto. Gosto muito da declaração de missão da Jocum, Jovens com uma Missão, que, no meu entender, resume o papel do cristão: conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Quem é você depois da conversão? Pensa sobre isso. Responde para si mesmo. Quem tem sido você?
Quem é você depois da conversão? Alguém que vem a um culto, às vezes, esporadicamente, de manhã não, de noite. Quem é você depois da conversão? Antes lia e estudava a Bíblia, agora nem tanto. Grupo pequeno, até participo, mas não me incomodo, não faço nada para levar alguém para ocupar aquela cadeira vazia. Tá bom, a minha igreja tem bastante gente. Deixa o pastor pregar, fazer o apelo para alguém se converter. Quem é você depois da conversão? Um dizimista. O senhor não está em busca de sócios, como um banco, como uma empresa, está buscando aqueles que investem dinheiro comprando ações. O Senhor te salvou da morte eterna, para que você seja um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo Jesus. O Senhor te tirou da morte eterna e te deu salvação e vida eterna, se é que você verdadeiramente se converteu. Não foi meramente para você deixar de fazer coisas que eram pecaminosas, mas para você ter uma nova realidade de vida. Fazer aquilo que agrada o coração de Deus. A razão de você e eu existirmos é dar prazer ao coração de Deus. E a gente não dá prazer ao coração de Deus só por não fazer o que é errado. É fazer o que Ele espera que façamos. É fazer o que Ele disse que é para a gente fazer. Você tem amado a Deus de todo o teu coração, alma, forças, entendimento. Sua vida tem estado no altar do Senhor. Você tem investido na obra do reino de Deus, e não apenas o dízimo e a oferta, mas a sua vida no altar. Você está trazendo pessoas para Jesus? Está tornando-as membros integrados na família da igreja? Meu irmão, minha irmã, a gente vai morrer. E a gente vai se encontrar com Deus. E Jesus não vai ficar satisfeito de você dizer assim: Jesus, eu morri virgem. Morri com 30 anos, não me casei, mas aí, guardei minha santidade. Será que ele vai dizer: legal, muito bem, entra aí no céu? Ou ele vai perguntar: e quais são os frutos disso daí? Só serviu para você? Você viveu uma vida asceta, uma vida de contemplação? Você viveu uma vida de monge? Quantos você tirou do inferno? Quantos você deu assistência quando estava lá? Por quantos você chorou e agiu para fazer com que aquela situação deixasse de existir? Quem é você depois da conversão? Você continua sendo uma pessoa arrogante? Piorou, porque tem coisas que você ainda nem deixou. Tem gente que é crente que ainda não deixou de ser arrogante, prepotente, insubmisso, rebelde, usuário de coisas que ofendem a santidade de Deus e maculam a saúde do corpo. Tem gente que diz que recebeu Jesus, mas não abandonou. Pornografia. Imagina. Mas não pensa você que porque você deixou de fazer essas coisas, você é melhor. Porque o servo bom e fiel, que diz Jesus, vai ouvir dele: entra no reino que eu tenho preparado para você. Diz Jesus, é aquele que tinha 5 e angariou mais 5. Tinha 1, angariou mais 1. Tinha 2, angariou mais 2. Ele está falando de fruto.
Não, eu já coloquei uma pedrinha na minha coroa. Fulano de tal, já ganhei para Jesus. Olha lá, uhul! Daqui para frente eu vou gozar da vida. Eu vou para a igreja, eu vou devolver o dízimo, eu vou ser ofertante, fazendo a minha parte com Deus. Se Jesus diz que aqueles que vão estar curando em nome dele, expulsando demônio em nome dele, e anunciando o evangelho em nome dele, não entrarão no reino do céu. Muitos desses, não é que todos que estão fazendo isso, muitos deles, porque o Senhor conhece o coração, sabe a intenção com que está sendo feito. Então, meu irmão, minha irmã, quem é você depois da conversão? Coloca isso diante de Deus. Abra a tua boca, o teu coração. Faz um concerto com Deus. Eu quero encerrar o culto dessa manhã diferente. Como há muito tempo eu não faço. Eu quero dar a você a oportunidade, porque demônios têm visto, Satanás tem visto, ele tem influenciado. Eu quero te dar a oportunidade de sair do seu lugar e vir se prostrar aqui, transformando esse lugar como sendo um altar de Deus na sua vida, dando um sinal para o mundo espiritual do quebrantamento da sua alma. Se essa palavra de Deus é para você e você a recebe, sai do seu lugar, faz desse lugar aqui o altar em que você se derrama diante do Senhor. Deixa o mundo espiritual ver, faça o mundo espiritual ver que você não vai se conformar. Você não será quem você tem sido. Você buscará ser quem Deus quer que você seja. Você será, pode subir, sobe aqui, não fica muito pertinho não. Você deve ter liberdade para abrir sua boca e falar. O mundo espiritual precisa ouvir você. Não é apenas Deus, o mundo espiritual precisa te ouvir. Fala com o Senhor. Pode ficar aqui à vontade. Então pode tomar o espaço que for. Pode vir aqui para cima, onde você quiser. Não é que esse lugar aqui seja o lugar mais santo, não é isto. É a atitude. Fruto de constrangimento, fruto de quebrantamento, fruto de entendimento, fruto de consciência, de quem sabe que precisa se tornar quem Deus quer que seja. Alguém que não se conforma em permanecer sendo como tem sido, alguém que vai fazer diferença. Mas não ora em pensamento, você já aprendeu, o diabo precisa ouvir. Porque quando você abre a sua boca e fala com Deus, você honra o Senhor. Honrar o Senhor não se faz em pensamento. Honrar o Senhor se faz em atitude. E glorifique o Senhor.